Faltam só 2 dias para a gente se encontrar no evento mais importante que a gente faz todo ano sobre finanças, economia e investimentos, o Mapa da Mina. Nesse ano, o Mapa da Mina 2025 ganha ainda mais importância por causa de todas as incertezas que estão pesando sobre os mercados e sobre a economia no mundo inteiro. A gente se vê às 8 horas da noite. Um abraço e até lá. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, terça-feira, 28 de janeiro, 7h02 da manhã. Muito bom dia, muito obrigado para você que já está por aí, que já está na nossa audiência, aí já algumas milhares de pessoas nos esperando nas redes sociais. Estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã. Este é o Desperta SCL, estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, mas também muito obrigado para quem nos acompanha em outros fuso horários aí pelo mundo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem está aí assistindo ao programa e também para as pessoas que nos assistem na reprise. Este programa fica gravado lá nos nossos canais do YouTube. Estamos ao vivo aí no Instagram, no Twitter, na Twitch, etc e tal, em todas elas, né, nas mais aí relevantes, né, dessa gente ruim aí do Vale do Silício. É o que temos para o momento, né? E estamos ao vivo também no YouTube, lá no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e também no canal do ICL Notícias. Se você está chegando por aí, assine os nossos canais, é de graça, ative o sininho para ser avisado sempre que estivermos ao vivo. Lembrando que o ICL tem programação ao vivo todos os dias, das 7 horas da manhã até para depois do meio-dia, e depois voltamos às 6 horas da tarde com o ICL Notícias, segunda edição. Vem novidade por aí, hein? Vem mais coisa por aí. Tem mais programa por aí. Teremos estreias. Muito em breve teremos estreias. A gente vai ampliar a programação, vai ter mais programação aqui do ICL. E a ideia é que a gente consiga preencher todas as 24 horinhas do dia. E quem sabe, hein? No ano que vem temos eleição. Aliás, temos 2 mega eventos para ficar de olho esse ano. E é por isso que você tem que assinar os canais do ICL e compartilhar o ICL com as pessoas que você gosta. Este ano teremos, ao que tudo indica, será? Quem sabe? Este ano ou no começo do ano que vem, não sabemos. O grande julgamento, o julgamento da década, como eu estou chamando, aliás, né, lá no Supremo Tribunal Federal, o julgamento da tentativa de golpe de Estado entre as pessoas que espera-se sejam denunciadas, espera-se esteja no banco dos réus, será o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e os seus asseclas. Então teremos este grande evento, que claro, a cobertura aqui do ICL vai ser intensa e extensa para a gente conseguir dar todos os panoramas dessa cobertura, e no ano que vem teremos uma eleição presidencial. Sim, já está chegando a eleição presidencial. É impressionante como passou, né? Claro, já está chegando assim, mas assim, já está chegando, né? Falta 1 ano e meio, outubro do ano que vem. Daqui a pouco nós já estamos nos preparando aqui, aquecendo as turbinas, pensando como a gente vai fazer as coisas, organizando as coisas para fazer uma cobertura histórica, mais uma cobertura histórica do ICL. Portanto, se você puder, compartilhe o ICL aí nas suas redes sociais, manda nos seus grupos de Zap, de Telegram, de e-mail, para os seus amigos, para os seus desafetos, para os seus inimigos, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você odeia. Não tem problema. Mande para todo mundo, né? Você pode, inclusive, irritar uma pessoa pela manhã mandando o link do ICL. Ela fala, só tem esquerdista aqui. Fala, não, mas dê uma chance, né? Assista 15 minutos. Se você não gostar, assista 30. Em algum momento você vai gostar, né? Muito bom dia para quem está nos assistindo pela televisão. Estamos ao vivo em 3 emissoras de televisão, lá na Bahia, na TV Quirimurê, lá em São Paulo, na TVT, e também em Porto Alegre, na Pop TV. Estamos ao vivo também em 3 emissoras de rádio em São Paulo, na Rádio Cantareira, na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Muito bom dia para quem nos ouve aí em Heliópolis e em São Paulo no geral. Para quem está no trânsito, vá com calma, fique tranquila, fique tranquilo. Algumas aulas já voltaram, a coisa começou a piorar de novo, mas é o que temos para o momento também, o trânsito de São Paulo, né? Então vá na boa, vá na maciota, né? Tudo bem aí, Jimmy? Tudo certo? Que bom. Como é que foi o final de semana? Foi bom? Foi? Descansou? Tudo beleza? Então tá, que bom. Então vamos lá, gente, ó. Temos muita coisa no programa hoje, claro, a gente vai falar do Trump, ainda muita coisa do rescaldo do que vem acontecendo. Ó, tá, preparem-se. Eu vou falar muito sério uma coisa agora aqui para todo mundo ficar ligado, ficar ligada. Preparem-se. Talvez nós teremos alguns respiros aí nos próximos anos, claro. Mas o Trump é conhecido desde que entrou na política por uma estratégia de comunicação
de inundar o noticiário com notícia. Então não adianta a gente achar que vai conseguir ignorar. É claro que de manhã que eu tento fazer o máximo de filtro possível, né? Não ficar colocando bobagem, coisa que é só feita para chamar atenção. Só que, diferentemente do primeiro governo Trump, que muita coisa era feita para chamar atenção, o que é feito para chamar atenção? Por exemplo, Leandro, o gesto nazista do Elon Musk. Aquilo é feito para capturar atenções, né? O que não diminui nada a gravidade do gesto, veja bem. São duas coisas, aliás, que se complementam, né? Mas aquilo é feito para chamar a atenção pública em relação àquilo. Veja, o mundo está falando do gesto nazista do Musk há uma semana. E isso é o objetivo. Ah, mas eles não se importam com a imagem deles? Não, porque em geral são sociopatas. Quase todos esses caras aí, o Musk e o Trump, não temos dúvida mais nenhuma, né? O Musk, aliás, quem já leu a biografia dele e tal, que é meio passada de pano e tal, mas é interessante olhar lá e já viu documentários sobre ele, sabe que é um cara assim, ó, pra lá de problemático, para dizer o mínimo, né? Viciado em dopamina de rede social, é um junkie, né? É um doidão, é um claro doidão perigoso, porque é um doidão com dinheiro, né? Então é claro que essa gente tem como objetivo inundar o noticiário e fazer com que a imprensa só fale deles. Agora, o que acontece é que nesse começo de governo, o Trump não está fazendo só bravatas e gestos nazistas para chamar a nossa atenção para o horror do que estão fazendo. São coisas que têm consequência prática. Nós vimos ontem, né, a repercussão do que aconteceu no final de semana em relação à disputa com a Colômbia. Então tinha consequência prática aquilo. Tarifa, proibir que membros do governo entrassem nos Estados Unidos, eventualmente fazer sanções via bancos. Então, nesse mandato do Trump, saibam, eu já falei isso aqui, aliás, desde o ano passado, né? O Trump já está com uma idade mais avançada, não tem perspectiva de reeleição, apesar de muita gente achar que ele vai tentar dar um golpe parlamentar lá e conseguir uma reeleição. Não duvidem, tá? Mas não tem essa perspectiva. O Trump está se lixando para a posteridade, não só da própria imagem, mas engana-se quem acha que o Trump vai tentar fazer um governo para organizar, para entregar para o J.D. Vance, que está preocupado com a ala dos republicanos que ele cooptou dentro do partido. Não está nem aí. O Trump entrou na política novamente para ser presidente dos Estados Unidos por vingança. Não vamos tirar isso da cabeça, hein? Então tá com ódio, quer vingança, não tem reeleição, ou seja, não precisa necessariamente fazer um governo para pensar em se reeleger, pode fazer o que quiser e vai passar por cima de quem ele achar que tem que passar. Claro que tem alguns pesos e contrapesos ali nos Estados Unidos, cada vez menos institucionais e cada vez mais de mercado, né? A gente já vai falar, aliás, sobre a inteligência artificial chinesa, que causou uma perda de valor de empresas de tecnologia ontem, sobretudo na Bolsa dos Estados Unidos, na Nasdaq, de 1 trilhão. 1 trilhão. Tá? Então é claro que tem peso e contrapeso. Em algum momento alguém ali vai falar, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Você foi ameaçar os caras lá de não sei o quê, falou que ia investir não sei o quê, calma lá. Né? Mas tem vencedores nessa história também. Muitos deles a gente nem sabe que são, né? Não vamos esquecer que tem todo um teatro aí que a gente só consegue ver da janelinha, né? A gente não sabe como a coisa está andando por dentro. Então, sim, a gente vai falar de Trump aqui, não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu prometo para vocês que eu não vou chatear a paciência de ninguém com bobagem, né? Falou tal estupidez, falou tal coisa, eventualmente a gente pode registrar aqui, mas vamos passar por cima, vamos tentar ficar no essencial. Quem viu o programa na primeira semana do governo Trump vai lembrar que eu falei aqui que entre todas as coisas que ele tinha falado, todos os decretos que tinha assinado, tudo que estava tentando fazer, a mais importante era o anúncio de investimento de 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. Lembram disso? Quem acompanha o programa vai lembrar que eu falei. A gente viu agora o que aconteceu com a inteligência artificial da China ontem. E vamos falar sobre isso hoje no programa, tá? Então fiquem por aí que a gente já vai para lá, né? Vamos lá então, galera. Olha, o mundo ontem relembrou os 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz.
mundo lembrou nesta segunda-feira os 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, local de extermínio de mais de 1 milhão de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eles são os últimos sobreviventes de um dos piores genocídios da história. O mais novo que participou ontem do evento tem 80 anos. No começo do dia, as vítimas do campo de concentração nazista de Auschwitz, na Polônia, encararam o local do trauma, depositaram flores e acenderam velas. Aqui tá as imagens, né? Lembrando 3 coisas importantes aqui. Quem libertou, uma coisa triste, né? Infelizmente, quem libertou Auschwitz foi o exército russo, né? Mas geralmente não se chama mais os representantes do exército da Rússia por conta da guerra na Ucrânia, o que para mim é um erro histórico, né? Quem libertou Berlim e toda aquela área ali foi o exército russo, ao contrário do que você viu nos filmes, não foi os Estados Unidos, né? Então, infelizmente, depois da guerra da Ucrânia, não se chama mais, e eu acho que não se deveria misturar uma coisa, outra coisa. Agora, 2 coisas importantes, eu quero dar uma dica de viagem e uma dica de livro. Primeiro, se você viaja para a Europa em algum momento, eu sugiro fortemente que você, claro, prepare-se, mas é um local de visitação assim, ó, que muda a sua perspectiva como ser humano. Não é difícil, muita gente me pergunta, eu fui 2 vezes para Auschwitz e Birkenau. Uma vez eu fui sozinho e outra vez eu fui levar meu pai, que era aficionado por história, pela história da Segunda Guerra, né? E fui levá-lo para conhecer. Você pode ir até Cracóvia, de avião, normalmente, e ali pegar na própria rodoviária da cidade um ônibusinho que leva você até a cidade. Acho que dá 1 hora dali, mais ou menos, né? Não é difícil de ir. Claro, não está na rota, não é simples assim, é na rota óbvia, né? Mas eu sugiro, principalmente se você tem filhos, adolescentes, né? Pra gente não esquecer disso, porque nos últimos anos, essa semana saiu uma pesquisa, aliás, se eu não me engano, foi publicada no The Guardian, um jornal inglês, mostrando que já há uma porção enorme de jovens europeus que não está ligado no que aconteceu. Na Alemanha ainda é grande, né? Porque as escolas educam sobre isso. Educam de fato sobre isso. Diferentemente do que a gente tem em vários países do mundo que passaram por horrores, por ditaduras, no Brasil, por exemplo, onde a gente mal educa sobre isso. Daí a importância de filmes como Ainda Estou Aqui. Agora, em vários países da Europa, os jovens já estão deixando essa história para trás. E se a gente esquece a história, a gente tem uma tendência a repeti-la como farsa. Claro que não acontecerá igual, mas a gente tem a tendência a repeti-la como farsa. Se essa memória fosse mais presente, talvez a extrema-direita não estivesse avançando tanto na Europa, né? Então, primeira dica é essa. Segunda, é um livro que eu sempre recomendo para as pessoas, quem gosta de ler e quem ainda não teve oportunidade, tem um livro de um autor italiano chamado Primo Levi, judeu, foi preso, estava preso em Auschwitz quando o Exército Vermelho chegou para a libertação do campo. Chama-se A Trégua e é a descrição da volta dele para casa, da volta de vários prisioneiros para suas casas, ele voltando da Polônia para a Itália, em trens, e é um relato impressionante sobre esse finalzinho aí, né, da Segunda Guerra Mundial. Tem em português, é da editora Companhia das Letras. Quem lê em italiano, por gentileza, lê em italiano, né, porque é sempre melhor, mas tem a versão em português. É um livrinho bem fininho, fácil de ler, super envolvente. O Primo Levi é um dos meus escritores preferidos. Esse é um dos meus livros preferidos. Já não sei quantas vezes eu já li, volta e meia eu fico lendo passagens do livro. É realmente muito, muito impressionante. E tem de tudo nisso aqui, inclusive o Primo Levi consegue trazer vários momentos de humor, mostrando como o Exército Vermelho também, como chegaram lá, tinha uma desorganização absurda, né, naquele momento, a maneira como eles organizavam as pessoas para entrar nos trens para voltar para as casas, enfim, tem de tudo nesse livro. Então, sugestão de viagem, não é difícil, vá visitar, leve, é educativo, é importante, ajuda, né, a gente ter memória do que aconteceu no mundo, que também não adianta a gente ficar o dia inteiro falando notícia, a gente tem que aprender com a história também, aprender o que já aconteceu.
olhar para as pessoas de hoje que apoiam o que aconteceu lá atrás, ou que veladamente mudando o discurso, mas se você espremer o suquinho, é aquele suquinho, é o mesmo suquinho lá de trás, né? Ex-presidente da República que tira foto ao lado de sósia de Hitler. Não estamos inventando coisa aqui, né? Por que isso é aceitável? Porque vai passando tempo e as pessoas vão esquecendo. E aí torna-se uma página borrada da história e começa a se tornar aceitável de novo. Tá? Então, 2 dicas aí para a gente começar o dia. Inscrições do ProUni do primeiro semestre terminam nessa terça-feira. Então, atenção, né? Para quem vai fazer o ProUni, são 338 mil bolsas para mais de 1.000 instituições privadas de ensino superior para você poder estudar aí numa universidade privada, sendo com bolsa, né? Pago pelo governo. Olha, a gente não quer falar nada, mas eu antecipei essa notícia aqui semana passada, né? Veio mais cedo do que eu imaginava. Lembram da história da fusão da Azul com a Gol? Que foi acordada, mas ainda precisa ser aprovada? Lembra que eu falei? Que só ia dar ruim para o consumidor, né? Ia ter menos voos e os voos iam ficar mais caros. E aí o Brasil vai ficar na mão de 2 companhias só. Latam e a fusão da Azul com a Gol. Bom, já começou, né? A Azul já cancelou vários voos para várias cidades do Brasil. O CEO da Azul cita corte de custos, falta mundial de peças, dólar alto, não sei o quê, não sei o quê. Vamos limpar isso aqui, doutor CEO? Como é que é o nome do senhor? John Rogerson. A gente sabe o que os senhores estão fazendo, tá? Os senhores estão preparando a Azul já, estão enxugando a empresa, já estão cortando voo para vários lugares, porque vai ter uma fusão com a Gol e ambas empresas voarão para menos cidades. Eventualmente usarão menos aeronaves, para que as aeronaves fiquem sempre entupidas e que seja o melhor para o negócio de vocês. A parte boa da entrevista é que tem uma frase aqui que vale para qualquer tipo de discussão em relação a empresas públicas e empresas privadas, né? O que diz o CEO da Azul? Não vou continuar voando onde estou perdendo dinheiro. Então, como qualquer empresário, você aloca seus recursos da melhor forma possível, né? É o que a gente sempre fala aqui da diferença entre empresas públicas e empresas privadas. Se tivéssemos eventualmente uma empresa pública de aviação, ou tivéssemos o controle público dos nossos aeroportos, como já tivemos, como a Noruega tem, como vários países, né, tem, nenhum deles comunista, até onde me resulta, né? A gente poderia eventualmente, até de algum modo, subsidiar voos para locais muito distantes do Brasil que têm condição de pouso e decolagem para servir a população e não para pensar só em lucro. Como a gente vai ter 2 empresas de aviação no Brasil só, preparem-se, tá? Porque essa mentalidade aqui vai começar a vicejar nessas empresas. Então, se você está feliz que na sua cidade, finalmente tem voo para você conseguir sair lá de não sei aonde, conseguir ir para São Paulo, não ter que ir de ônibus e de carro e ficar 20 horas na estrada, atenção, né? Há cidades, por enquanto, que tiveram voos cortados pela Azul. Rotas suspensas. Barreirinhas, no Maranhão. Cabo Frio, Campos, Correia Pinto, em Santa Catarina. Crateús, no Ceará. Iguatu, no Ceará. Mossoró, no Rio Grande do Norte. Parnaíba, Rio Verde, lá em Goiânia. São Benedito, no Ceará também. São Raimundo Nonato, no Piauí. E Sobral, no Ceará. Veja, não são cidades, muitas delas não são cidades, aliás, nem pequenas, né? Sobral não é uma cidade pequena, por exemplo. É uma cidade importante do Ceará. Não tem mais voo da Azul, viu, gente? Tá? Então, só quem vai se dar mal nessa história, a gente sabe quem é, né? Escolas de São Paulo perderam 35% da carga horária em ciências humanas. Olha aí, a gente falando em história, né? Em visitar locais de memória, aquela coisa toda. O governo Tarcísio cortou mais de 13 horas da área e diz que prioriza matemática e português. Então é para a gente simplesmente aprender a falar português e fazer conta, trabalhar na área de exatas, que é ainda aquela ideia antiga, né? Que as pessoas mais inteligentes são as pessoas que sabem matemática, né? Ideia idiota, ideia de quem não conhece educação, que não entende formação humana, né?
Ainda lá no iclnoticias.com.br, vereador propõe novo projeto de internação compulsória de pessoas em situação de rua. O vereador Éder Borges, do PL, voltou a propor na Câmara Municipal de Curitiba a implementação de uma política pública para a internação compulsória de pessoas em situação de rua. Protocolada em janeiro, a nova proposta retoma uma iniciativa arquivada em 2024, mas agora apresentada como política pública e não como lei. O projeto intitulado Política Pública de Internação Humanizada, vejam que bonito, né? Parece assim o livro Admirável Mundo Novo, né? Você fica dando nomes bonitos para coisas horríveis, né? Vamos fazer uma política pública de internação humanizada. O que é? A pessoa que está em situação de rua, a gente pode ir lá, forçar ela, enfiar num camburão e internar ela na clínica dos brother, né? Porque vocês vão ganhar dinheiro com isso também, porque esse é um negócio também, a gente sabe que isso é um negócio. Geralmente de denominações religiosas. Então isso aqui é uma indústria, tá? Uma indústria do mal, que vai pegar pessoas que estão em situação de rua e ao invés de tentar organizar a vida dessas pessoas, entender o drama individual de cada um, sim, é difícil. Não vai resolver tudo. Sim, vai ter sempre gente, infelizmente, em situação de rua, pelos 1 milhão de motivos. No Brasil, aliás, a maior parte das pessoas em situação de rua tem envolvimento com alcoolismo, que é uma droga liberada, fica passando lindamente durante o jogo de futebol, enquanto seu filhinho lá de 5 anos, 6 anos está assistindo, né? Se você pegar o top 10 de músicas tocadas no Brasil hoje, que 10 de 10 deve ser sertanejo, ou esse negócio parecido com sertanejo, nada contra quem gosta, mas não é sertanejo mais, você sabe, né? Essa coisa parecida com sertanejo, 10 de 10 deve ter umas 8 que falam em cerveja, cachaça, né? É muito doido isso, né? A música da família brasileira. A música da família brasileira, no geral, aqui no Brasil, se você for ver, é a música que fica falando que a pessoa fica se drogando. Basicamente isso. E aí você pegar os moradores que estão em situação de rua, enfiá-los num camburão e interná-los de modo obrigatório em clínicas que, em geral, são administradas por igrejas. E que, para, aspas, cuidar dessas pessoas, ganham dinheiro de onde? Público, seu. É uma indústria, nada novo que eu estou falando aqui, uma indústria. Isso é uma indústria no Brasil, uma indústria do mal. Uma indústria comandada por gente ruim. Bom, aqui tem experiência em outras cidades, né? Segundo ele, ações similares funcionaram em vários lugares, não funcionam porcaria nenhuma. Isso aqui serve para limpar a rua, tratando as pessoas como se fosse um lixo a ser varrido, sem se preocupar com o drama de cada um, como é que pode organizar a vida daquela pessoa, se a pessoa pode estudar, voltar a ter um emprego, né? Reorganizar a vida. Dá mais trabalho? É, dá mais trabalho. Pois é. Muita coisa dá mais trabalho, né? Vamos lá para o senhor Donald Trump, então? O Trump impõe meta de 1.200 a 1.500 imigrantes presos por dia nos Estados Unidos, diz o Washington Post. Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos receberam ordem do governo de Trump para aumentar o número de prisões de imigrantes. Segundo publicou o jornal The Washington Post, o presidente pretende que a campanha de deportação em massa aumente de centenas para cerca de 1.500 prisões por dia. As metas foram informadas aos chefes do ICE no último domingo. O ICE é o departamento lá que está agora catando as pessoas. De acordo com 4 pessoas entrevistadas pelo jornal, sob anonimato, foi informado aos funcionários que cada um dos escritórios da agência deveria fazer 75 prisões por dia. Se este número não for alcançado, os gerentes serão responsabilizados. Então tem meta para caçar ser humano agora nos Estados Unidos. Parece um país da Europa dos anos 30. Parece. Não vamos falar aqui, porque senão aparecem as pessoas falando, para vocês tudo é nazismo, né? Tudo é nazismo. Não, na verdade só é nazismo quando é nazismo. Quando não é, não é. Para agentes atuais e aposentados do órgão, a ordem aumenta significativamente a chance de que os agentes realizem prisões de maneira mais indiscriminada e que violem direitos civis à medida que se esforçam para simplesmente cumprir cotas. O responsável pela política das fronteiras da Casa Branca, Tom Harmon,
repetiu há semanas que o serviço não iria conduzir batidas em massa e que os agentes iriam priorizar imigrantes que tivessem antecedentes criminais e que fossem membros de algum grupo criminoso. No entanto, com as cotas e as autoridades estando sob uma maior pressão para cumprir metas, possivelmente incluirão imigrantes que não têm nenhum crime, que não cometeram nenhum crime e que não respondem por nenhum processo. Aliás, ontem o próprio Washington Post mostrou que os caras já estão tão desesperados para cumprir essas cotas que já prenderam gente que nasceu nos Estados Unidos, já prenderam até veterano de guerra, por engano, lá. Estão fazendo batidas em restaurantes, igrejas, hospitais e em Chicago essa semana começaram a fazer batidas aleatórias em residências, enfiando o pé na porta para tentar encontrar pessoas. Em uma entrevista à ABC News, Roman disse que o plano de deportação em massa está em seus estágios iniciais. Detalhou que, embora a segurança pública nacional seja prioridade, logo haverá mais prisões em todo o país. Ainda durante a primeira semana, a operação teve grandes números. De acordo com a agência, na última terça-feira, apenas um dia foram mais de 400 imigrantes detidos. Já no fim de semana, o número diário chegou a 600. No sábado, 25, foram apenas 286. Apesar de estar chamando a atenção agora, esta não é a primeira vez que Trump cumpre promessa de deportar imigrantes. Já no seu primeiro mandato, realizou mais de 200 mil deportações. Vamos lá falar da inteligência artificial da China, que ontem dominou a conversa pela internet, né? Se você não está ligado, não está ligada nisso, na semana passada, quando o Trump assumiu, a gente trouxe aqui várias notícias, entre elas, eu até falei aqui que para mim era uma das mais importantes que tinha na história toda, era um investimento que seria feito de 500 bilhões de dólares em infraestrutura para inteligência artificial nos Estados Unidos. Isso combinado com o cancelamento de várias regulações em relação à inteligência artificial que tinham sido impostas nos Estados Unidos pelo Biden. Então o Trump foi lá e fez uma coisa que é o seguinte: não tem mais regra para você desenvolver inteligência artificial aqui nos Estados Unidos e eu vou colocar $500 bilhão nos próximos anos, né? Dinheiro, uma parte de empresas privadas, uma parte de dinheiro público, e ó, não é comunista os Estados Unidos, tá, gente? Eles só não são otários como alguns liberais no Brasil, que acham que país anda sem dinheiro, sem investimento do Estado, né? Os Estados Unidos, o investimento do Estado é brutal. Os Estados Unidos não existem sem o Estado. A começar pelo complexo industrial militar, que é uma indústria de guerra que é financiada pelo Estado. O Elon Musk é financiado pelo Estado. Vocês acham que ele bota foguetinho para cima e para baixo com dinheiro de quem? Dele? Óbvio que não, né? Dinheiro do contribuinte nos Estados Unidos, né? E aí anunciou essa história, claro, para botar dinheiro na mão dos tecnocratas do Vale do Silício. Então, vai pegar a grana, vai concentrar na mão desses caras. Meia dúzia de caras vão pegar aí centenas de bilhões de dólares nos próximos anos para construir infraestrutura, prédio, servidor, que gastam uma quantidade absurda de energia, de água, né? Vão fazer isso. E, no fim das contas, é claro que a inteligência artificial, assim dita inteligência artificial, muita gente diz que não é nem inteligência nem artificial, né? Mas esses novos algoritmos matemáticos podem ser usados para várias coisas boas, obviamente, como qualquer invenção da humanidade. Mas é por isso que muitos países estão pensando em regulação, inclusive o Brasil, porque o maior temor, com razão, de muita gente que observa esse desenvolvimento, é que esse negócio seja usado para destruir a massa salarial e os empregos. Se não tem regulação, não tem ética, não tem código de ética, não tem nada. E aí, meus amigos? E aí, para onde vocês acham que esses grandes capitalistas vão apontar os canhões depois que a coisa estiver desenvolvida? Para reduzir o custo das suas próprias empresas. Qual é o maior custo que se coloca, entre aspas, nas empresas? Mão de obra. Então, esse é o caminho para onde está se apontando, né? Aí ontem, os mercados mundiais, principalmente das empresas de tecnologia, colapsaram, né? Por quê? Um novo modelo de inteligência artificial chinesa, chamado DeepSeek, supera o mais famoso ChatGPT nos Estados Unidos e derruba ações de empresas. Está aqui o logotipo do DeepSeek, é uma baleinha, né? Até meio irônico, né? Porque a primeira versão do Twitter, quando o Twitter caía, era uma baleinha, né? Não sei se foi feito de propósito ou não. A queda das ações de empresas vinculadas à inteligência artificial, como Nvidia e Oracle, já vou explicar por que essas empresas caíram, né?
na segunda-feira está ligada à ascensão do sistema de inteligência artificial DeepSeek, de uma startup chinesa. O novato ultrapassou recentemente o seu concorrente, o ChatGPT, em números de downloads na App Store e se tornou um aplicativo gratuito com melhor avaliação da loja da Apple americana. De acordo com o índice Nasdaq, a bolsa norte-americana que reúne as empresas de tecnologia, as ações da Nvidia tiveram uma queda de 10% ontem, enquanto as da Oracle recuaram 8%. Os contratos futuros da Nasdaq 100 caíram quase 4%, sugerindo que o índice pode registrar sua maior queda diária desde setembro de 2022 se as perdas forem mantidas. Com o lançamento no último dia 10, o DeepSeek vem na contramão de empresas norte-americanas que têm investido na tecnologia de IA, como a Apple, a Microsoft e a Meta, trazendo uma alternativa viável e mais barata de inteligência artificial e colocando em questão a sustentabilidade dos gastos, além do domínio ocidental no setor. Segundo a startup chinesa dona da assistente de IA, o seu modelo usa menos dados a um custo bem menor do que os modelos de empresas já estabelecidas. Isso significa um possível ponto de virada no nível de investimento necessário para as inteligências artificiais. De acordo com a startup, o modelo DeepSeek V3 lidera a tabela de classificação entre os modelos de código aberto e rivaliza com os modelos de código fechado mais avançados globalmente. Esse novo modelo de IA impressionou executivos do Vale do Silício e engenheiros de tecnologia que colocaram o advento chinês no nível dos modelos mais avançados da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, e do senhor Mark Zuckerberg. Eles também são mais baratos. O DeepSeek lançado na semana passada é de 20 a 50 vezes mais barato de usar, dependendo da tarefa, do que o modelo do ChatGPT, de acordo com uma postagem oficial publicada aí nas redes sociais. Segundo a empresa, o treinamento do DeepSeek V3 exigiu em poder de computação dos chips NVIDIA H800 um valor abaixo de 6 milhões de dólares. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A expectativa de valorização de ações de várias empresas dos Estados Unidos era muito em cima da necessidade futura de uso extremo, principalmente de processamento de dados, por causa da IA. Então, você tem a Nvidia, que é a empresa que produz microchips, né? Os chips, famosos chips, que já teve uma valorização brutal nos últimos anos, e continuava tendo uma valorização brutal porque olhava-se para o futuro e pensava, bom, se o futuro tem a ver muito com inteligência artificial, esse negócio precisa de uma capacidade de processamento absurda. Então a gente vai lavar de ganhar dinheiro, porque quem produz esse tipo de equipamento no mundo é meia dúzia de companhias, né, gente? É lá em Taiwan, 2, 3, assim, é pouquíssimos lugares. E tem uma guerra em relação a isso no mundo. A grande guerra, uma das grandes guerras entre China e Estados Unidos tem a ver com isso, né? Então você faz um bloqueio ali em Taiwan, não pode vender determinado tipo de processador para a China, porque se a China tiver acesso a isso, ela vai fazer não sei o quê. O que os chineses fizeram? Eles pegaram processadores que não são os mais avançados do mundo e provaram que essa inteligência artificial deles consegue rodar mesmo com esses processadores, ou seja, não precisa de processadores ultra avançados de ponta, que o desenvolvimento dessa inteligência artificial custou, nessa grande guerra da IA, 2 centavos, né? E para além de tudo, eles lançaram isso de graça e com código aberto. Entenderam? O código aberto significa o quê? Que você pode baixar e você pode manipular esse código dessa IA de graça. E você pode ver o código. E vai mandar a informação para a China. É código aberto. Você pode baixar, fazer rodar no seu próprio servidor e olhar o código inteiro para ver se está mandando para algum lugar, né? Como se o ChatGPT não mandasse informação para os Estados Unidos, né, gente? Vocês não estão iludidos em relação a isso, né? Não estão, né? Vamos lembrar do caso Snowden, que Facebook, Google, Microsoft, estava todo mundo lá, Apple, todo mundo compartilhando informação sobre os cidadãos americanos e do mundo todo em geral, de modo ilegal com a agência de espionagem dos Estados Unidos. Então, primeira coisa, você está mandando informação para tudo que é lugar o tempo todo, nesse exato momento, aliás. Estamos todos, né? Então não vamos nos iludir em relação a isso. Agora, é uma tecnologia muito mais barata, de código aberto, que faz com que as pessoas possam, inclusive, baixar essa tecnologia e rodar nos próprios computadores. Então não é como só o ChatGPT de graça lá, que você tem que entrar no site dos caras
E isso está rodando no servidor deles lá. E enquanto você está fazendo ali pesquisa e não sei o que, você está alimentando a inteligência artificial dessa empresa de graça e ela vai ganhar dinheiro com isso. Não, você pode baixar e rodar no seu computador, por exemplo. Não vai ter a mesma capacidade de processamento, mas se você tiver um computador bombado em casa, vai funcionar, né? Então, isso fez com que as ações ontem das empresas afundassem de maneira brutal. Não foi pouco não, foi assim, ó, uma paulada. Você, a ponto de eventualmente revisar os 500 bilhões de dólares que o Trump falou que ia gastar nos Estados Unidos, né? Porque já está saindo atrás, isso aí não vai ser do dia para a noite, e posso imaginar que isso aqui não seja a tecnologia de ponta que a China tenha desenvolvido. Isso aqui, digamos assim, é a tecnologia de mercado. É para colocar de graça. É para colocar para giro aí para a galera. Mais uma notícia aqui no iclnoticias.com.br, né? A IA chinesa que agitou o mercado da tecnologia. Então, se você quiser ter detalhes sobre o que ela funciona, tem uma notícia explicando, né, as características do DeepSeek, como foi desenvolvido, quanto custou, né, porquê da popularidade repentina, como a coisa funciona, até como você pode usar, qual o espaço que isso vai encontrar aí na briga mundial da fronteira tecnológica em relação a essas inteligências artificiais, né? Mais popular que o ChatGPT, o chinês DeepSeek pode ser a revolução na IA. Outra matéria aqui publicada também pelo iclnoticias.com.br, mostrando também, claro, os desafios aí dos próximos tempos e o que esperar dessa briga, né? Empresas de tecnologia perdem $1 trilhão em valor de mercado com a ameaça da IA chinesa. Vejam que doideira. Que doideira. Isso aqui é perda de valor de mercado, tá, gente? Então, empresas que estão cotadas na bolsa, a imensa maioria delas, tem um valor de mercado baseado no número de ações que estão para jogo e quanto custa cada ação, grossíssimo modo, né? Grossíssimo modo. Então, o valor de mercado é X, né? Imagina-se que se fosse vender aquela empresa hoje, se alguém fosse comprar aquela empresa, teria que comprar todas as ações dela, então se fosse fazer isso, custaria tanto, tá? Ontem, só as empresas de tecnologia, não foram todas, né? Só algumas empresas de tecnologia perderam em valor de mercado $1 trilhão. $1 trilhão. O novo modelo produzido pela startup DeepSeek da China fez as empresas de tecnologia dos Estados Unidos e da Europa perderem $1 trilhão, segundo o cálculo da agência Bloomberg. As perdas aconteceram diante da disparada de downloads do assistente de IA da DeepSeek, que superou seu rival norte-americano ChatGPT na App Store. O aplicativo gratuito se tornou também o mais bem avaliado disponível na loja da Apple nos Estados Unidos. O modelo de IA apresentado pela startup chinesa se destaca por ser uma alternativa viável e mais barata de inteligência artificial. Isso fez investidores questionarem a sustentabilidade de gastos e investimentos no setor de inteligência artificial por empresa dos Estados Unidos, incluindo Microsoft, Meta e Alphabet. A Alphabet, dona do Google, você sabe, né? Essas três empresas, a Microsoft eu não vi, a Meta e a Alphabet não sofreram tanto ontem assim, tá? Porque o negócio delas não depende só disso. Agora, as empresas que estavam colocando todas as fichas em investimento de IA para os próximos anos, essas tomaram a paulada ontem. A empresa DeepSeek também colocou em dúvida o domínio, chamado assim domínio ocidental no setor. Em outras palavras, o mercado se animou com o fato da DeepSeek possivelmente igualar as capacidades de modelo de IA dos Estados Unidos, mas com um orçamento muito menor. Diante do cenário, o maior prejuízo do dia ficou com a companhia norte-americana Nvidia, a fabricante de chips e semicondutores para inteligência artificial, chegou a perder $620 bilhões em valor de mercado na segunda-feira, um recuo de quase 18%. Vocês imaginem em um dia uma empresa perder 18% de valor de mercado na bolsa por conta, né, de uma invenção de um concorrente. Né? Pode recuperar? Claro que pode recuperar, talvez hoje recupere 1, 2, 3, 4, na semana que vem recupere tudo ou não, ou vai já partir desse preço aqui. Vamos ver como é que os mercados internacionais vão reagir. De repente os mercados internacionais vão falar, não, agora, agora o jogo está posto de outra maneira e o que a gente achava que vocês iam faturar nos próximos 5, 6, 10, 15, 20 anos não é mais assim.
porque não vai ter uma demanda tão grande pelos produtos de vocês no mercado para conseguir rodar inteligência artificial por aí. Porque agora tem um concorrente que está rodando em chips muito mais baratos, né? Não estão na fronteira tecnológica, não é necessário que seja gasto tanto dinheiro assim. Então, pode ser que as ações fiquem num patamar mais baixo agora, daqui para frente. Vamos ver como é que vão abrir os mercados hoje, né? No final do pregão, a Nvidia encerrou em queda de quase 17%, ou seja, perdeu quase 600 bilhões de dólares em valor de mercado, um recorde para um único dia. Até então, o pior resultado da Nvidia havia sido registrado em 3 de setembro do ano passado, quando caiu 279 bilhões. Os principais índices das ações dos Estados Unidos foram impactados pela novidade do DeepSeek. O índice tecnológico Nasdaq fechou a sessão da segunda-feira abaixo de 3%. Já o S&P 500 recuou 1,45%, enquanto o Dow Jones 0,65%. Os investidores estão desconcertados com essa nova reviravolta dos acontecimentos e pelo temor de que as empresas norte-americanas especializadas em inteligência artificial percam influência, disse Sam Stovall, da consultoria financeira CFRA, à agência AFP. Outras gigantes que fizeram grande investimento no setor também sofreram reflexos. A Oracle despencou quase 14%. Enquanto a Alphabet recuou 4% e a Microsoft 2%. Né? Então o Google sofreu um pouco mais, a Microsoft caiu 2%, a Meta ficou estável, eu acho. E a Amazon ficou estável também. Enquanto isso, a Amazon ficou estável, a Amazon não perdeu quase nada, 0,24%. Já a Meta, que chegou a operar em baixa de mais de 2%, fechou em alta de 1,91%. Então minha memória não estava tão ruim assim, né? Uma porrada. Musk, Huang e Ellison, veja quantos bilionários da tecnologia perderam com a onda do DeepSeek. Aqui um exercício de, né, só para a gente ter uma ideia, né, o quanto esses bilionários que têm grande participação nas empresas perderam em tese, né, gente? Vocês sabem que esse dinheiro que você fala que o Musk tem, ele não tem esse dinheiro guardado numa caixa, né? A fortuna do Musk é não sei quantos bilhões, esse dinheiro não está disponível, vocês sabem disso, né? A fortuna das pessoas, neste caso, é avaliada em relação ao que elas têm por direito. Então, o cara tem não sei quantas ações da empresa X, aquilo ali vale tanto. Então, isso é somado, né? Patrimônio, é somado na fortuna do cara. Esse dinheiro não está disponível, não está no bolso dele, né? Não dá para sacar lá no caixa eletrônico do posto de gasolina, né? Deixa eu sacar aqui 240 bilhões. Mas, como curiosidade, né? Ontem, o Larry Ellison, da Oracle, perdeu, entre aspas, né, 27 bilhões de dólares. O Jensen Huang, da Nvidia, 20 bilhões. O Michael Dell, da empresa Dell, de computadores, 12 bilhões. O Larry Page, da Alphabet, 6,4. O Sergey Brin, da Alphabet, também 6 bilhões, os dois fundadores do Google, né? E o Elon Musk perdeu 5,3 bilhões, né, nesse entendimento do que é a fortuna das pessoas. Vamos seguir lá com o noticiário internacional. Rapidamente aqui, a Dinamarca aumenta gastos com defesa na Groenlândia em resposta à pressão dos Estados Unidos. O Trump diz que a região é vital para a segurança norte-americana e que dinamarqueses devem abrir mão do controle da Groenlândia. A Dinamarca anunciou nesta segunda-feira que vai destinar 14 bilhões de coroas dinamarquesas, cerca de 12 bilhões de reais, para reforçar sua presença militar no Ártico. A medida ocorre diante do renovado interesse do presidente dos Estados Unidos em controlar o território. Ou seja, dois países da OTAN, um preocupado com o outro. Imagine se fosse qualquer outro país que tivesse menos, né, essa imagem de liberdade, não sei o que, ameaçando anexar um território de um país europeu. Como que seria, será? Ia estar todo mundo em pânico, né? Suspensão de ajuda externa por Trump afeta o programa de AIDS, que atende a mais de 20 milhões de pessoas. A decisão do Donald Trump de suspender por 90 dias toda a assistência estrangeira atinge um dos maiores programas mundiais voltados à prevenção da AIDS, que tem um orçamento anual de 6,5 bilhões de dólares. Criado na presidência do George Bush em 2013, o programa é responsável por fornecer terapias e assistência a 20 milhões de pessoas. O Trump ontem anunciou que vai tirar a grana não só desse programa, mas de vários programas do USAID, que chama, né? Vários programas que os Estados Unidos
ajudam a sustentar pelo mundo para causas sociais das mais variadas, né? Uma espécie de esmola que os Estados Unidos dão para o mundo depois de pilhar o mundo todo com suas guerras e suas empresas, mas ainda assim muito importante para várias áreas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Então todo mundo que trabalha nesses lugares está muito preocupado sobre o que vai acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas. O Trump repetiu ontem que o Brasil está em um grupo de países que cobram muita tarifa e querem mal aos Estados Unidos. Então sempre a historinha do bem contra o mal, né? O bem contra o mal. Veja, nós aqui nos Estados Unidos somos uns injustiçados, uns pobres coitados que estamos sendo espoliados por países muito poderosos como o Brasil, né? Essa história que ele vai levar para frente, essa historinha do bem contra o mal. Ele mencionou de novo o Brasil na segunda-feira, ao falar que países taxam demais os Estados Unidos. Ainda incluiu a nação, né, o Brasil, num grupo que querem mal aos Estados Unidos durante um discurso na Flórida. Disse ele: coloque tarifas em países e pessoas estrangeiras que realmente nos querem mal, disse o Trump. A China é um grande criador de tarifas. Índia, Brasil, tantos outros países. Então, não vamos deixar isso acontecer mais, porque vamos colocar a América em primeiro lugar, sempre a América em primeiro lugar, blá, blá, blá. O republicano deu a declaração num contexto em que dizia que é preciso taxar produtos estrangeiros para favorecer a produção interna nos Estados Unidos. O Trump já havia citado o Brasil em novembro, após ser eleito, como exemplo de país com excesso de tarifas alfandegárias sobre produtos americanos e diz que vai impor um tratamento semelhante às exportações do Brasil. Não vamos tratar as pessoas de forma muito justa, mas a palavra recíproco é muito importante. A Índia cobra muito, o Brasil cobra muito. Se eles querem nos cobrar, tudo bem, mas vamos cobrar a mesma coisa, disse Trump na época em uma entrevista também lá na Flórida, né? Nesta segunda, o Trump afirmou que tarifa está entre as 4 palavras das quais hoje ele mais gosta. Antes de mencionar o Brasil, ele citou o atrito que teve com a Colômbia no domingo. O presidente dos Estados Unidos ameaçou taxar a Colômbia em 25% ou até 50%. Contamos toda a história ontem aqui em relação à deportação desumana de imigrantes, em sua maioria não criminosos, que está sendo feita pelos Estados Unidos, inclusive para o Brasil, né? Então, mais uma vez, o Brasil na boca do cara. Vamos ver para onde é que vai essa história toda. Itamaraty convoca a chefe da Embaixada dos Estados Unidos para prestar esclarecimentos. O Ministério das Relações Exteriores convocou nesta segunda-feira o encarregado de negócios da Embaixada Americana em Brasília para prestar esclarecimentos sobre a situação dos deportados brasileiros que estavam algemados e relataram maus tratos na viagem. O encarregado Gabriel Escobar foi chamado ao Palácio do Itamaraty e se reuniu com a embaixadora brasileira Márcia Loureiro, secretária de Assuntos Consulares do Ministério. A Embaixada dos Estados Unidos confirmou que o encontro na chancelaria brasileira, mas não citou a convocação e nem que tema foi tratado, apenas descreveu como uma reunião técnica. O encarregado de negócios da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, participou nesta segunda-feira de uma reunião técnica com autoridades do Ministério das Relações Exteriores. Não foi reunião técnica nenhuma, ele foi chamado pelo Itamaraty e isso tem um recado na diplomacia. Sabemos, né? Quando o país vai lá e fala: ô, tu, vem. Eu? Vem. Eu? Me? Show? Sim, você. Vem. E aí chamou, né? É assim que funciona. Então, não é um hahaha, tomar um cafezinho, que legal, coisa cotidiana. Um país, quando chama, assim, tem um recado, né? Então, chamou, não chamou o embaixador, chamou o encarregado, mas chamou para cobrar explicações. Então, é um recado também para os Estados Unidos. Diferentemente do que fez o Petro, que nós vimos ontem, né? Foi para cima do governo dos Estados Unidos, né? O Brasil está lidando com isso de um jeito mais tradicional diplomático. Então, se posiciona, falou que a condição que os brasileiros chegaram aqui é absurda, deu voz para quem mostrou que foi espancado pelos militares dos Estados Unidos, inclusive com imagens mostrando, né? Deixou claro que nenhum país estrangeiro pode algemar brasileiros em solo brasileiro, que foi o que aconteceu, que não pode. E agora está cobrando explicações diretamente, de modo oficial. A convocação do chefe da embaixada é uma ação diplomática que significa, na prática, diz aqui a Folha, que o país quer demonstrar descontentamento e cobrar a outra nação.
O governo Lula já havia informado no domingo que pediria esclarecimentos aos americanos após o registro de imagens de brasileiros algemados e de relato de maus tratos. Itamaraty havia afirmado, por meio de nota, que o uso indiscriminado de algemas e correntes nos brasileiros deportados viola os termos de um acordo de 2018 com os Estados Unidos que prevê tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Também disse que o descumprimento do acordo era inaceitável, falou o Itamaraty. Os brasileiros deportados chegaram em Minas Gerais no sábado e relataram agressões, ameaças e tratamento degradante que sofreram por parte dos agentes da imigração dos Estados Unidos responsáveis pelo voo deles ao Brasil. Muito bem. Vou mandar aqui, só rapidamente, uma coisa interessante que os nossos amigos lá do Diário do Centro do Mundo, DCM, traduziram uma parte de uma entrevista que o Bill Gates deu para o jornal, se eu não me engano, Sunday Times, foi isso? Ou foi para o The Guardian? Aqui está no The Guardian, mas eu acho que foi para o Sunday Times, né? Maybe, talvez, será? Eu dar explicações. Você. De todo modo, está publicado aqui no The Guardian, né? Eu acho que é no The Guardian mesmo, o pessoal se enganou lá no DCM falar Sunday Times, ou eu estou viajando e não estou enxergando nada aqui, mas tudo bem. O Bill Gates deu uma entrevista, né? Até bastante dura para os padrões do Bill Gates. O Bill Gates que tinha se encontrado com o Trump 2 semanas atrás, né? Numa conversa de 3 horas, justificou que era importante falar com o novo presidente dos Estados Unidos, porque o Bill Gates tem projetos em várias áreas de humanidades, aí, inclusive na área de doenças infecciosas e tal, e precisa tá conversando com as pessoas que têm a caneta na mão, né? E aí eu já estava achando que o Bill Gates também tinha ido para o lado de lá. Esses empresários vão para o lado, né? Fareja e vai também, né, gente? Não tem bonzinho nessa história. Mas deu uma entrevista pesada falando sobre o Elon Musk. O Bill Gates chamou o abraço de Elon Musk em políticos de extrema-direita na Alemanha de merda insana. Bill Gates. Não lembro de ter visto o Bill Gates falar um tipo de coisa dessa nos últimos tempos, né? O Bill Gates classificou o apoio do Elon Musk a políticos de extrema-direita e suas tentativas de interferir na política de outros países. Ele não citou, mas falamos aqui, entre eles o Brasil, né? Então o Bill Gates está falando diretamente sobre isso. Esse abraço do Elon Musk na extrema-direita do mundo todo, no Reino Unido, na Alemanha, no Brasil. E essa tentativa de interferir na política desses países chamou de uma merda insana. Insane shit. Recentemente o Musk lançou uma série de acusações infundadas contra políticos britânicos, aquela coisa toda, é como ele fez no Brasil, né? Tá fazendo tudo que é lugar, né? Fez o gesto nazista, depois do gesto nazista participou por videoconferência de uma convenção do partido de extrema-direita ligado aos nazistas, neonazista, na Alemanha. Vai ter eleição na Alemanha agora, em fevereiro, se não me engano, importantíssima. A Alemanha vai tentar barrar o avanço dessa gente ruim, né? O Musk estava lá felizão, fazendo campanha para os caras, né? O Gates criticou o Musk por apoiar não apenas políticos de direita, segundo ele, mas figuras ainda mais extremas da extrema direita, como o ativista britânico anti-islâmico Tommy Robinson, em detrimento de Nigel Farage, né? O Nigel Farage já é um líder de extrema direita, o Musk acha que isso é pouco, ele está apoiando um outro ainda, está apoiando um bandido agora, de fato. E o Gates criticou isso, né? Você quer promover a direita, mas Nigel Farage não é suficientemente de direita, disse o Bill Gates ao jornal Sunday Times. Isso é um absurdo. Você apoia a AfD, que é o partido de extrema-direita na Alemanha. Se alguém é super inteligente, disse o Gates sobre o Musk, e ele deveria pensar em como pode ajudar. Isso que ele está fazendo é puro populismo. É realmente insano que ele possa desestabilizar a situação política em países. Olha aqui. Não era gente que era maluco que estava falando isso? Não era gente que era maluco que até o ano passado falava que o objetivo do Musk era simplesmente desestabilizar a situação política em vários países? Né? Não tinha gente, inclusive da imprensa, que falava, para vocês tudo é desestabilizar. Para vocês tudo é ditadura, né? Para vocês tudo é nazismo. Bom, agora tem o Bill Gates falando. Mas talvez para o Bill Gates também tudo seja desestabilizar a situação política dos outros países.
Nos Estados Unidos, estrangeiros não podem financiar campanhas. Outros países talvez devam adotar medidas para garantir que estrangeiros super ricos não distorçam suas eleições. Disse ainda, para encerrar, é difícil entender por que alguém como Elon Musk, atenção para essa frase do Bill Gates sobre Elon Musk, que tem fábricas de carros na China e na Alemanha, cujo negócio de foguetes depende totalmente de relações com nações soberanas. O que está dizendo o Bill Gates aqui? Esse seu negócio da SpaceX só funciona porque o governo te dá dinheiro, tá? Comunista, tipo isso. É isso que está dizendo o Bill Gates aqui. Vamos entender, né, nas entrelinhas, né? Porque essa pessoa está ocupada cortando 2 trilhões em gastos de governo dos Estados Unidos e administrando ao mesmo tempo 5 empresas. E está obcecado com essa história do Reino Unido. Eu fico tipo, o quê? Que beleza, hein? Que baita entrevista, né? A entrevista está lá no DCM para quem quiser ler, tá bom? Gente, ó, o programa tá acabando. Lembrando que quinta-feira agora, é quinta-feira, né, Jimmy? Quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem o nosso evento anual aqui, o Mapa da Mina. Se tudo isso aqui parece uma grande maçaroca de informação, você termina o Desperta todos os dias pensando, meu Deus, cara, tá muito complicado. Eu preciso assistir de novo amanhã, senão não vou entender nada. Bom, primeiro que você precisa assistir de novo amanhã o programa, claro, que senão você não vai entender nada mesmo, né? Às vezes nem eu não entendo nada do que está acontecendo. Mas a gente tenta, a gente lê, tenta se organizar. Mas, para se organizar mais ainda, para entender de fato qual é o caminho de 2025, com uma chave de leitura na economia, que é o que está no centro do debate hoje, a gente viu essa questão da DeepSeek, da inteligência artificial da China, né? Então, a economia está no centro do debate. A gente vai ter um evento online gratuito, atenção, gratuito. Você pode apontar o seu celular para a câmera, temos um QR Code em algum momento. No nosso chat temos o link, tá aí rodando pelo chat, ou você pode ir lá para o despertaicl.com.br. Faça isso agora para não esquecer. despertaicl.com.br para fazer a inscrição para o Mapa da Mina. É um evento gratuito, online, pode ver de qualquer lugar do mundo, do computador, do celular, de qualquer lugar. Vai acontecer nessa quinta-feira, ao vivo, às 8 horas da noite, horário de Brasília. E o Edu Moreira, que está lá, né? Vocês notaram que o Edu não está aparecendo muito nos programas, porque o Edu está lá mergulhado em balanço, em tabela de Excel, em relatório de banco, em banco central, nisso, naquilo, para tentar passar de fato esse mapa da mina de 2025. O que será do ano de 2025? O que nos espera em 2025 no Brasil e no mundo? Esse é o nosso evento anual, o nosso grande evento anual, que ajuda muita gente a colocar o pé no chão e entender o que está acontecendo para tomar suas próprias decisões, né? Então, evento gratuito, quinta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, online para o mundo inteiro, sem restrição, mas você precisa ir lá no despertaicl.com.br para fazer a sua inscrição. É só colocar seu e-mail, apertar um botãozinho e está resolvido. Beleza? Faça isso agora, não esqueça, porque talvez você fique sem um lugarzinho para sentar, né? Aí no nosso evento, tá bom? Então beleza, amanhã estamos de volta, está começando a SL Notícias, primeira edição. Um beijo, tchau. Faltam só 2 dias para a gente se encontrar no evento mais importante que a gente faz todo ano sobre finanças, economia e investimentos, o Mapa da Mina. Nesse ano, o Mapa da Mina 2025 ganha ainda mais importância por causa de todas as incertezas que estão pesando sobre os mercados e sobre a economia no mundo inteiro. A gente se vê às 8 horas da noite. Um abraço e até lá.